Olá, meus amores! Hoje nós vamos mudar um pouquinho a nossa proposta. A tia Graça vai contar para vocês uma história. É uma história que tem a ver com o nosso conteúdo de geometria. Tenho certeza que vocês vão se apaixonar por essa história. História de hoje: O Bosque das Figuras Planas, escrito por Andréia Hall e narrada por tia Graça. Há muito pouco tempo estava um computador portátil novinho em folha, empacotado e repousado na prateleira de uma loja, à espera que alguém o comprasse. E não demorou muito a aparecer um comprador. Desta vez foi João Pedro que veio comprar o computador portátil. Assim que chegou em casa, João Pedro desembalou o seu novo computador portátil e o instalou, colocando-o direto na escrivaninha, pensando que daí a pouco iria começar a escrever uma nova história. João Pedro é escritor e gosta muito de escrever histórias para crianças. Todos o conhecem por Jopeto e suas histórias são muito apreciadas. Jopeto sentou-se à frente do seu computador e começou a escrever uma história sobre o Pinóquio. Jopeto queria escrever uma história diferente. Para isto, ele abriu um programa de desenhos no seu computador e começou a selecionar formas geométricas para compor o seu boneco Pinóquio. Quadrados, retângulos, círculos, triângulos, losangos. Agregou tudo e zás! Em 1 minuto, o seu Pinóquio estava pronto e colorido. Jopeto admirava o resultado do seu trabalho quando ouviu uma voz: "Ei, cuidado, você pode me machucar." "Oi? Quem está falando?" Jopeto imaginou ouvir vozes, porque o computador não fala. Não é que de repente o boneco dá um salto e aparece no chão da sala do Jopeto? "Puxa, que susto você me deu! Como você veio parar aí?" O boneco respondeu: "Ah, enquanto você me desenhava, eu fui observando os seus movimentos e eu ganhei vida. Agora eu sou um boneco gente." Jopeto
coçou a cabeça e pensou: devo estar louco. O boneco continua na tela do meu computador. Como ele pode estar aqui na minha sala? E o Pinóquio respondeu: você não quer escrever uma história diferente? Sim, eu quero, respondeu Gepeto. Então, leve-me para passear. Você deve conhecer lugares bonitos. Quem sabe você pode me levar para conhecer essas formas esquisitas que você usou para me desenhar. Gepeto gostou da sugestão do Pinóquio e o convidou para visitar o Bosque das Figuras Planas. Pinóquio perguntou: onde fica esse Bosque das Figuras Planas? Fica logo ali, poucas quadras à frente. Vamos, você vai gostar de conhecer o bosque. Lá, todas as florestas têm formas parecidas com essas que eu usei para desenhar o seu corpo. Ande, venham, você vai gostar desse passeio. E os dois saíram. À entrada do bosque, Gepeto e Pinóquio foram recebidos pela rainha circular, que disse: eu vou levar você para conhecer o bosque, mas o seu amigo Gepeto não poderá entrar. Ele vai ficar aqui neste jardim enquanto você visita as florestas, porque aqui só entra quem tem o corpo formado por figuras planas. A visita começou pela parte VIP do bosque. Passaram pelo Palácio Real. Lá viviam os círculos e os ovais. Tudo no Palácio Real era circular, como um CD ou as rodas de um carro. Pinóquio ficou bem impressionado e percebeu que aquelas formas eram iguais ao seu rosto. Pinóquio e a rainha caminharam mais um pouco e chegaram na floresta dos quadriláteros. A rainha explicou: quadriláteros são figuras de 4 lados e você certamente já conhece alguns. Aqui temos as árvores dos quadrados. Quadrados são figuras de 4 lados, sendo que todos os lados possuem a mesma medida. Do outro lado do rio, Pinóquio percebeu que as árvores tinham o formato de pipas e disse: estes eu conheço bem. São as pipas. A rainha esboçou um largo sorriso e falou: não, Pinóquio, não são pipas, são losangos. As crianças, ao confeccionarem as suas pipas, fazem
no formato de losangos. Na outra floresta, Pinóquio se esbaldou e disse: Estes eu conheço bem, e sei até os seus nomes. São triângulos, são figuras de 3 lados. E como são pontudos, não? Caminharam mais um pouco e chegaram na Floresta Azul. A rainha então explicou: Aqui temos o paralelogramo. Paralelogramo parece um retângulo um pouco desequilibrado ou inclinado. Como no retângulo, os lados são sempre iguais, 2 a 2. Lados opostos têm o mesmo tamanho. Mas o paralelogramo não tem de ter todos os cantos iguais. No paralelogramo, os cantos são como os lados, iguais 2 a 2. Com tudo isto, o paralelogramo tem lados opostos, sempre paralelos. Pinóquio perguntou: O que quer dizer paralelo? São 2 linhas desenhadas sobre uma folha de papel gigante. Essas linhas são paralelas se estiverem lado a lado, sem nunca se encontrarem. Pensa num comboio onde passa o trem. As linhas por onde o trem segue são paralelas. Elas nunca irão se encontrar. Pinóquio e a rainha chegaram à floresta dos trapézios. Repara nestas folhas. Consegues ver o que têm em comum umas com as outras? Todas têm 2 lados paralelos e os outros 2 não importa como são. São sempre diferentes. Pinóquio. Aqui temos a floresta dos retângulos. Retângulos são quadriláteros, porque têm 4 lados, iguais 2 a 2. 2 lados maiores e 2 lados menores. O retângulo tem a mesma forma do seu corpo que o Geopeto desenhou. Pinóquio, você conhece essas figuras? Não, rainha, nunca vi. Elas têm um formato diferente. Reparei que todas elas têm 6 lados. Isso mesmo, Pinóquio. E por isso elas são chamadas hexágonos. Nome estranho, mas eu gostei de conhecê-las. Final da visita. Pinóquio senta-se para descansar. Geopeto pergunta-lhe: O que foi, Pinóquio? Não gostou de fazer a visita no Bosque das Figuras Planas? Gostei sim, Geopeto, mas a rainha me levou a tantos lugares diferentes que eu me cansei. Podemos ir para casa agora? Sim, podemos, claro. Você quer uma carona?
Como assim, carona? O que é uma carona? Carona é que eu vou levar você carregado nos meus ombros. Venha, que eu te levo. E aqui termina a bela história do Geopeto e o Pinóquio. Se você gostou, bata palmas. Se não gostou, invente uma e conte para nós.